trazemos palavra revelada, amém? Eu sou muito grata a Deus porque você está na casa. O vale dos ossos seco, amém? Aleluia. Vamos fazer a leitura para que nós possamos ganhar tempo. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobria o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. 37:11 diz: então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamos-nos como ossos velhos e secos. Não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei a sepultura do exílio e os farei sair dela. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Pai, fale conosco. Traga a tua palavra, a revelação dela ao nosso coração nesta manhã. Que nenhum dos teus filhos saiam daqui da mesma maneira como chegou, mas que saiam daqui convictos, ó Pai, que aquele que fez a promessa é fiel para terminar. Amém? Queridos, ao meditar sobre essa palavra no meio da semana, o Senhor me trouxe uma revelação para esses dias. Amém? Porque se eu perguntar para você como está a tua esperança, o que você me falaria? Como está teu ânimo? O que você me responderia? Se eu perguntasse a você assim: esses dias que você está atravessando, esses dias que a nação brasileira está vivendo, que o mundo está passando, se eu perguntasse para você como está teu ânimo, como está a tua esperança, como você se encontra, qual seria a tua resposta? O que você diria ao Senhor a essa pergunta? Como você se encontra? Com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que nós estamos vivendo, como é que você se encontra? Porque nós iremos falar um pouquinho do profeta Ezequiel e do povo de Deus, amém? Mas para que você possa entender aquilo que o Espírito está trazendo ao nosso coração, eu preciso trazer a palavra que eu ministrei quinta-feira a respeito do profeta Abacuque, que foi antes do exílio na Babilônia. Pastora, o que é exílio? Deixa eu expressar para você. O povo de Deus andava de qualquer jeito e de qualquer maneira, não obedecia a palavra do Senhor, queriam fazer sempre do jeito deles. E o Senhor levantou a Babilônia como a vara de correção. O Senhor levanta a nação babilônica, uma nação, irmão, feroz, uma nação terrível, para corrigir o seu povo. Quando nós ministramos na quinta-feira aqui, nós trouxemos Abacuque, onde o profeta dizia: mas Senhor, é o único profeta, irmãos, que vai até Deus questionar a situação que a nação estava atravessando. Aquele profeta vai até Deus questioná-lo, fazer algumas perguntas, e o Senhor responde a ele que iria trazer a nação da Babilônia para corrigir o seu povo. Pastora, não pode, Deus é muito bom, Deus é só amor. Como assim ele vai trazer um povo terrível para corrigir o
povo. Mas estão pregando por aí que Jesus é só amor. Estão pregando por aí que Deus é só amor, que Deus não corrige, que Deus não traz a vara de medir. Irmãos, quem está pregando isso está pregando heresia. Está pregando fora da palavra de Deus. Porque Deus sempre vai corrigir os filhos que Ele ama. Deus sempre irá nos corrigir. E quando o profeta Abacuque, irmãos, ele vai questionar a Deus sobre tudo aquilo que a nação de Judá estava fazendo, Claudineia, o Senhor dá uma resposta a ele: eu vou levantar uma nação má, uma nação terrível, para vir corrigir o meu povo. Porque nós estamos, olha, irmãos, e isso não mudou. Nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Como assim, pastora? Nós pegamos o Estado hoje, a mãe não pode corrigir o seu filho, sim ou não? Se tentar corrigir, chama o quê? O conselho tutelar. O pai não pode mais corrigir o seu filho. Hoje é o Estado. E o Estado, quando corrige, irmãos, a polícia vem, metralha e derruba. A polícia não vem assim: olha, você é filho da Silvana, então pega lá, ela é pastora, eu vou levar você em casa. Não. Eles colocam a metralhadora para cima e matam. Tudo por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as mães não podem corrigir os seus filhos, porque o Estado não deixa. Quando as mães corrigiam, havia menos violência, sim ou não? Hoje as crianças de creche, as mãezinhas que têm os filhos que ainda não falam aqui, mas quando a criança começa a falar, ela já ensina. Olha, se sua mãe te bater, se sua mãe fazer alguma coisa, você conta e denuncia. Eu lembro bem que teve uma época na vida da Ana Lívia, que tudo que a gente ia corrigir, ela falava: pipi, polícia, polícia, tudo, porque a creche ensinou. Tudo, irmãos. Falava: Ana Lívia, não pode fazer, ela fazer pipi, polícia, venha buscar minha mãe, venha buscar minha vovó, meu papai, e era assim, Marcelo. Porque a creche havia ensinado isso. Os pais não têm autonomia sobre os seus filhos mais, porque eles estão ensinando isso. E não vai, irmãos, eu estou falando isso da Ana Lívia, mas posso voltar um tempo. A Lívia tem 23 anos, a minha sobrinha, a Alessandra, quando ela estudava numa creche aqui lá no Liberdade, também foi ensinada dessa forma. Isso há 23 anos atrás. 22, que a Lê é mais nova um ano. E ela falou para a mãe dela: eu vou chamar a polícia para você, porque você está me batendo. E a professora disse que eu posso. Aí ela apanhou dobrado, porque minha irmã Simone, ela não dava mole não. Então conta, mas conta com gosto. Irmãos, então nós estamos vivendo um tempo que quando o pai não corrige, a coisa fica pior. O pai, o nosso Abba, o nosso Deus, queria corrigir a sua nação, o seu povo. Um povo escolhido para ser dele. Mas o povo de Israel, irmãos, sempre estava fazendo tudo ao contrário que o pai mandava que ele fizesse. Tudo aquilo que Deus mandava o povo fazer, eles faziam tudo ao contrário. Um povo terrivelmente desobediente, se aproveitando do templo do Senhor, se aproveitando das promessas do Senhor, e não cumpria aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. E o Senhor, irmãos, levanta uma outra nação para corrigi-los. O profeta Abacuque vai para a torre de vigia, aguardar e esperar aquilo que o Senhor disse que faria. Mas ele vai continuar fiel ao Senhor, e ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falte, ainda que no pasto não haja gado, ainda assim servirei o Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo? Ainda que o Senhor permita tudo isso acontecer, eu ainda assim vou me manter fiel. Eu ainda assim vou continuar fiel na presença dele. Isso antes do exílio. Agora no profeta Ezequiel, dentro do exílio, no exílio. Deus usa o profeta Ezequiel no exílio, irmãos. E o Senhor revela como está a situação do seu povo. O povo está sem esperança. O povo está fora da sua nação. Está ali entristecido, porque eles não conseguiam adorar o Senhor fora de Sião.
Senhor vai trazer essa palavra profética no vale de ossos secos, onde você já ouviu muitos pregadores pregar essa palavra. Mas para que você entenda bem o que o Senhor quer falar conosco, vá até o Salmo 137. Exatamente no exílio da Babilônia foi quando eles escreveram esse salmo. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, e nos lembramos de Sião. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos do salgueiro. Os que nos levam cativo queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma canção de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções de Sião, estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destrua-la, arraste-nos até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribui por tudo que fizer contra nós. Feliz aqueles que pegar suas crianças e esmagar contra a rocha. Quando eles escreveram esse Salmo 137, eles estavam aonde? Aonde eles estavam? Lá na Babilônia. E os babilônicos diziam assim: cantem para nós, traga para nós uma canção. E eles vão dizer: como podemos cantar se estamos longe da nossa terra? Como podemos cantar se estamos longe? Eles achavam, irmãos, que se estivessem longe do templo de Jerusalém, eles estariam longe também do Deus de Israel. Mas a verdade é que Jesus veio e disse lá em João 4: ó mulher, nem no monte Gerazim, nem em Jerusalém, mas eu espero aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Então aquele povo, irmãos, eles estavam entristecidos porque estavam em uma outra nação, no exílio da Babilônia. Jeremias vai dizer para que eles se voltassem para Deus, porque senão Deus nos deixaria cativos por quantos anos? Por quantos anos? 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos eles iriam ficar lá. Você vai ler o livro do profeta Daniel, que já estava no exílio, mas Deus o coloca e o levanta como governo no exílio na Babilônia. A Babilônia, irmãos, não era o fim do povo de Deus, pelo contrário, era o começo de uma nova história, era o começo de uma nova trajetória. Essa situação que você está atravessando e vivendo não é o fim da tua história. Pelo contrário, Deus falou no meu coração: filha, eu vou trazer o coração do meu povo novamente a mim e vou construir uma nova história. Muitos de vocês não estão conseguindo adorar, muitos de vocês não estão conseguindo descer a olaria, mas Deus manda te dizer: eu vou renovar tuas forças, como eu fiz no vale de ossos secos. Como eu fiz no vale de ossos secos, eu irei fazer. Irmãos, hoje eu não trouxe nem tablet, porque o Senhor falou: vai ficar na dispensação do meu espírito, e tudo aquilo que eu colocar na tua boca você vai entregar. Escute, essa situação que sobreveio não é para a tua morte, mas é para revelar o Deus que você serve, é para revelar o Deus que você serve. Eu estava ali passando pelos meninos, os meus primeiros membros, o Tiago, o Fernando, tem alguns aqui, foi desde quando ela era muito pequenininha. E nós estivemos lá nos Sabores de Minas. Irmãos, se você não foi comer dessa comida mineira, vá, irmãos, tem um café maravilhoso, um ambiente maravilhoso que o Senhor preparou para eles. E passando aos Sabores de Minas, o restaurante, o bistrô, né? Tinha mais uma outra, quem estava do lado da mesma lojinha? Próximo àquele homem abençoado.
loja, não é? De café também. E uma cafeteria, aquele homem começou a se levantar muito contra eles. Muito mesmo. Ia lá para vigiar o quanto eles estavam produzindo, o quanto eles vendiam. Imagina um jogo do lado do centro e a pessoa sai lá e diz assim: como é que está vendendo? Está vendendo muito? É constrangedor, sim ou não? Terrível. Dias que tinha que levantar a mão e repreender, porque vendem, servem muito almoço e de repente as portas começou a fechar. Eu acho lindo, Fernando, que ele vai numa valentia, repreende. E nós estivemos ali, né, Fernando? E o Senhor falou ao meu coração, e eu profetizei sobre a vida deles, juntamente com eles, que se ele não parasse, ele iria sair de lá. Então tem lutas, irmãos, que ele se levanta para Deus revelar o Deus que você serve. E agora eles contaram que você tem que ir lá para ver o que Deus está fazendo. Para ver, irmãos, não adianta aqueles que se levantam contra o projeto de Deus, que esse projeto foi Deus na mão deles. Foi Deus que os tirou de detrás das malhadas, do fundo de casa, ele os colocou na Santos Dumont. Foi Deus que fez. Agora vem um lá que não conhece a história, não sabe o que é, e começa a invejar, começa a querer aquilo que é deles. O Senhor diz: abra a boca e profetiza. E muitas das vezes é isso que nós precisamos profetizar. E ele disse: olha, vai nessa semana, porque Deus está fazendo algo novo. Irei, irmãos, para testemunhar aquilo que o Senhor falou que faria. Escute uma coisa: no vale de ossos secos, onde a nação de Israel se encontrava, a nação de Judá e de Benjamim estava. Às vezes é a mesma situação que eu e você se encontra, no vale sequíssimo, sim ou não? Onde você olha e não vê o que? Esperança. Onde você olha para a situação e diz: não tem esperança mais, acabou para mim, não tem mais jeito. O que aconteceu? Não tem mais jeito. Mas o Senhor manda eu te dizer que tem jeito sim. O Senhor manda eu te dizer que tem jeito sim, que não acabou. Não acabou. Ainda que você se encontre sem esperança, ainda que você olhe para si mesmo e diga: não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Quem falou para você? Você serve um Deus que dá jeito em todas as coisas, em toda circunstância. Nós servimos a um Deus, querido, que quando eu e você atenta para aquilo que Ele está falando e produzimos em nós fé, Ele faz o sobrenatural. Então nós precisamos entender o contexto que foi escrito esse texto, no vale de ossos secos. O povo estava no exílio, fora da sua nação. Muitos ficaram lá para morrer. Quem sabe disso? Muitos ficaram lá para morrer. Outros foram levados seus príncipes cativos para a Babilônia. Muitos morreram pela espada. Mas o Senhor veio e visitou Ezequiel e disse: Ezequiel, diga para o meu povo que ainda não é o fim. Diga para o meu povo que ainda não chegou o fim. A tua história não terminou. A tua história ainda não acabou. Pare de olhar aquilo que não está dando certo. Muitas das vezes nós ficamos só olhando aquilo que não está dando certo e perdemos a oportunidade de investir algo que vai dar certo. Ficamos muito tempo murmurando daquilo que não está dando certo. E Deus está dizendo: ei, vamos mudar a visão, vamos olhar de forma diferente. Para Ezequiel era um vale de ossos sequíssimos, sim ou não? E ossos espalhados, irmãos. Não era um esqueleto como nós vemos bonitinho, não. Tudo espalhado no vale. Talvez no olhar de Ezequiel, aquele vale podia trazer para ele assim: acabou. Mas Deus mudou a visão dele e disse: olha de novo e profetiza. Olha de novo, Ezequiel, e profetiza. Se essa situação na tua vida, meu irmão, minha irmã, você acha que acabou, Deus está mandando você se levantar e profetizar. Chama a existência aquilo que já existe.
Talvez Ezequiel olhou aquele vale que foi levado pelo Espírito do Senhor. Talvez ele olhou e disse assim: acabou. Aí o Senhor revela a visão a ele. O Senhor revela a visão a ele. Olha, Ezequiel, tudo isso que você está vendo, basta você profetizar. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Que você se levante e profetize. Profetize sobre a nação. Profetize sobre essa geração. Profetize sobre o teu trabalho. Profetize sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas sabe que no meio da falta de esperança, a primeira coisa que o diabo faz é calar a nossa. Ficamos calados. Não temos força. E Deus está dizendo: eu vou derramar de uma unção nova, para que você tenha força para abrir a sua boca e profetizar. Escute, sexta-feira eu tive que levar minha mãe ao médico, mas meu corpo não reagia. E o Carlos, meu esposo, pegou e foi levar minha mãe ao médico. Ele chegou, me encontrou do mesmo jeito que ele saiu. Minha pressão baixou tanto, estou perdendo muito potássio, estou perdendo vitaminas. E muitas das vezes, quando você se encontra dessa forma, parece que te falta força para profetizar e para orar. Sim ou não? Você olha, teu corpo parece que não está reagindo. E aí o Senhor me visitou com essa palavra e disse: Silvana, levanta e profetiza. Profetiza sobre o teu corpo. Profetiza sobre a tua casa, sobre a tua vida. Profetiza. Irmãos, a gente fica esperando que alguém profetize para nós, sim ou não? Nós ficamos esperando que alguém se levante, marche e fale mistério, diz: eis que manda dizer o Senhor. E o Senhor está dizendo: eu te dei autoridade, unção e visão para que você se levante e profetize. Profetize. O véu do templo se rasgou para que você pudesse entrar no lugar santo dos santos e profetizar. Sabe por que Deus te colocou naquela empresa? Para você profetizar. Nessa casa que você se encontra trabalhando, para você profetizar. Muitas das vezes a gente começa a nos queixar e dizer: ai, Deus me trouxe para esse lugar. Ai, o que Deus quer aqui? Aí Deus fala: eu te trouxe aqui, estou te dando a oportunidade de profetizar nesse vale, na vida dessa pessoa, e você só murmura. Se levanta e profetiza. A tua vida financeira, o vento soprou. Se levanta e profetiza. Se levanta, igreja. Quando Ezequiel olhou aquele vale, não havia esperança. Mas Ezequiel se esqueceu que vale não é lugar de moradia. Ezequiel se esqueceu que vale é lugar só de passagem. Então Deus estava dizendo: vai passar pelo vale. Tem gente aqui passando pelo vale, mas Deus está dizendo: para de fazer moradia no vale. Que vale não é lugar de moradia. Se levanta. Para de ficar chorando. Se levanta. Deus não tem nada com esses irmãos que ficam murmurando e chorando. Deus tem aqueles que dizem: olha, ainda mesmo sem entender nada, eu vou me levantar, vou profetizar e vou viver o melhor de Deus. Vou viver o melhor de Deus. Mas sabe o que acontece conosco, irmãos? Nós ficamos assim: não, se não for o pastor lá, não sei de onde, vem aqui profetizar. Ah, se não for a pastora Silvana para orar. Ah, se não for o pastor Joel para... Ei, meu irmão, Deus te deu poder e autoridade. Se levanta nesse vale que você se encontra. Se levanta e diga: olha, diabo, até aqui você me roubou. Até aqui estava sequíssimos os ossos, mas agora eu me levanto, vou profetizar. E Deus disse: osso vai voltar para o devido lugar, carne e nervos voltarão, diz o Senhor. Mas é necessário ter autoridade para profetizar. E como eu recebo essa autoridade? Quando eu vivo a palavra, quando eu obedeço a palavra, quando eu me movimento pela palavra. Essa autoridade vem pela palavra, meu irmão. Mas nós queremos ser criança de colo, ser mimados por Deus. Deus não vai mimar ninguém. Esses pregadores da nova era
dizendo muita bobagem aí para a igreja. Escute, Deus sempre vai nos corrigir com a sua vara de medir. Sempre. Ele vai permitir que algo aconteça. Para quê? Para chamar a tua atenção para Ele. Sempre, meu irmão. Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo. Mas não era povo dele. Mas não era os crentes. Como assim Deus deixou que a sua nação, que Ele tirou do Egito, ser levado pela Babilônia? Permitiu, irmãos, para quem não conhece a história, mulheres tiveram o seu ventre aberto com os filhos retirados. A história da igreja, de Atos, a história da Torá, o Velho Testamento, nos revela que a Babilônia chegou, Leni, e as mulheres grávidas rasgavam o ventre e arrancavam as crianças. Mas que Deus é esse que permite isso acontecer? Que Deus é esse que permite que uma nação como essa faça isso com o seu povo? O mesmo Deus que diz: coloca a tua casa em ordem. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. Quem mudou foi os pregadores. Mas escute uma coisa, Deus nunca procurou pregador. Deus sempre procurou discípulo. Deus sempre procurou homens e mulheres que queriam viver a verdade do Evangelho. Essa história de dizer quem tem promessa não morre, eu posso dizer para você quantos eu vi filho de crente que tinha promessa morrer. Milhares. Quem colocou isso na mente do povo foi a nova era. Escute, quem tem promessa e não está no centro da vontade de Deus, morre sim. Morre sim. Você pode puxar aí na sua memória quantas pessoas desceram a sepultura mesmo tendo promessa. Mas sabe o que acontece hoje? Vamos pregar uma palavra para encher a igreja, Tiago. Vamos pregar uma palavra que venha encher, que faz fila. Então a palavra para encher a igreja é: Deus vai te dar, Deus vai fazer, fica assim mesmo. Ei, você agrada a Deus. Nós sabemos quando não estamos agradando a Deus. Nós sabemos. E aquele povo não estava agradando ao Senhor. Irmãos, tem gente, não está aqui no nosso meio, mas já esteve, onde o Senhor me levou na casa para dizer: ou para, ou vai descer a sepultura. Recentemente sofreu um acidente porque não parou. E Deus teve misericórdia ainda dele não descer a sepultura. Escute, mas não é porque eu profetizei de uma forma ruim. Deus me levou até lá para dizer: filho, eu tenho com você uma grande obra. Se volta para mim. Se volta para mim. Mas aí, o que ele quer fazer? Já que Deus tem uma obra comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu estiver velhinho, quase batendo as voltas, aí eu vou para Jesus. Não é assim? Quando eu não tiver mais nada que fazer, eu vou para Jesus. Mas eles não entendem, irmãos, que o diabo, ele luta o adversário para tentar contra os escolhidos do Senhor. E nós precisamos fazer uma techuvá, um caminho de volta. Na Babilônia, Deus estava ensinando o seu povo, Igor, a ficar na dependência dele, completamente. Ele disse assim: vai para a Babilônia, continua tendo família, vocês irão prosperar lá. Lembra de Jeremias, da conferência? O Senhor disse: não, podem ir. Aqueles que forem para a Babilônia, eu serei com vocês. E no Salmo 137 eles vão dizer que não tinha nem fôlego para adorar o Senhor, porque estava onde? Na Babilônia. Hoje, irmãos, não é diferente. Muitos de nós estão sem fôlego para adorar o Senhor. Muitos de nós perdeu a esperança. Mas eu venho hoje entregar para você essa palavra de esperança. Eu venho entregar para você essa palavra que Deus mandou eu entregar, irmãos. Que as coisas vão voltar para o devido lugar. Ele diz assim: olha, profetiza. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: osso seco, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porém carne, músculo em vocês, e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Quem é essa pessoa que você precisa profetizar? Para que ela possa voltar a ter vida. Quem é essa pessoa
que está como no vale de osso seco, sequíssimo, que você olha e não vê vida mais nela. Você deve conhecer alguém assim. E o Senhor está dizendo, ao invés de você murmurar sobre ela, sobre ele, profetiza nesse vale. Profetiza sobre esta causa. Profetiza, irmão, sobre a vida dessa pessoa. É isso que o Senhor está dizendo para nós. E você verá que Deus vai colocar todas as coisas no devido lugar. Deus vai colocar no devido lugar todas as coisas. Porque Ele diz assim, ó: assim anunciei esta mensagem, como Ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouvi-se em todo o vale um barulho de ossos, batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos, e em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. O Senhor está dizendo: profetize e deixa comigo. Profetize e deixa que eu coloque as coisas no lugar. Profetiza e deixa que cada osso vai voltar no seu devido lugar. Os tendões, os músculos, a pele voltará. Mas ainda assim, vai estar faltando fôlego. E só o Pai pode dar o fôlego. Então Ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anunciar-lhe uma mensagem, diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha dos quatro dos ventos, sopre nesses corpos mortos, para que volte a viver. Você está entendendo que tudo é pelo poder da palavra? Você consegue entender isso, que é pelo poder da palavra que sai da tua boca? Você sabia que uma palavra lançada, ela fica nos ares, irmãos? Porque a palavra são sementes. Já ensinei isso para vocês. Qual é a palavra que está saindo da tua boca? Declare: eu nasci para dar certo, eu nasci para ser feliz, eu nasci para governo, eu nasci para dar e não tomar emprestado, eu nasci para conquistar. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque o que eu tenho visto é pessoas dizendo assim: ai, nada dá certo para mim. Ai, mulheres, homens, tem o dedo podre e nada dá certo, tudo que eu ponho a mão estraga, vai continuar estragando, porque é o que você tem liberado no mundo espiritual. Começa a liberar no mundo espiritual palavras de bênção. Começa a dar uma ordem ao vento. Tira do mundo espiritual palavras que você lançou. Palavras, irmãos, escute uma coisa, vou usar sempre os meus como exemplo. A Kézia diz assim: eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe. Eu falava: menina, não fala isso. Ela dizia para mim: eu não quero, mãe, eu não quero ser mãe. Chegava nos cultos, irmão, o irmão dizia assim: eis que manda dizer ao Senhor que você está orando para engravidar. Ela dizia: eu não. Ela: mas eu não quero ser mãe. Irmãos, para que ela pudesse ser mãe, teve que tirar essa palavra do mundo espiritual. E Deus deu a ela a joia que ela carrega. Qual foi a palavra que você lançou sobre você e que ela tem peso? Qual foi a palavra que seu pai lançou sobre você, que ela tem peso ainda? Qual foi a palavra que sua mãe lançou sobre você, que ela ainda tem peso? Sabe, relacionamento, irmão, o que eu atendo de pessoas que não dá certo no relacionamento, sabe por quê? Porque quando terminou um relacionamento, alguém disse assim: você não vai dar certo com ninguém. Com ódio, porque é uma palavra com ódio, irmão. Você não vai dar certo com ninguém. Daí a pouco a pessoa recebe essa palavra e ela não dá certo com ninguém mesmo. Qual foi a palavra que você recebeu, que você vai precisar destronar, que você vai precisar tirar do mundo espiritual? Qual foi a palavra? Deus está falando ao meu coração, irmãos. O esboço estava tudo no tablet e o Senhor falou: você não vai levar nada, você vai falar somente aquilo que eu quero. Qual foi a palavra que você carrega de maldição? Talvez seu pai, sua mãe, quando você era pequeno, porque tem muita mãe e pai, irmãos, que não tem discernimento, sim ou não? E diz assim, ó, a história, o pai às vezes foi um alcoólatra, aí vem e fala assim: esse menino vai ser do mesmo jeito, ó, olha, fazendo tudo igual, sim ou não?
Ou às vezes a mãe deu muito trabalho, a filha deu muito trabalho para aquela mãe, e a mãe fala assim, ó, tá vendo? Vai acabar ficando grávida, e quando ficar grávida, a filha também não vai prestar. Aí é toda uma geração que não presta. A filha, a mãe, a neta e todo o resto. Por causa de uma palavra lançada. Uma palavra, irmãos. Palavras são semente, vigia o que sai da tua boca. Deus usou o profeta Ezequiel para dizer, lança a palavra, declare a minha palavra, profetize. Você precisa aprender a profetizar. Você precisa aprender a tomar posse da palavra. Profetiza nesse vale que você está atravessando. Profetiza sobre a vida dos teus filhos. Outro exemplo clássico meu. Ah, meu Deus. O João Pedro, meu filho, treina muito, irmãos. Treinava muito. E eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio. Que é assim, você pode treinar desde que você coloque os princípios bíblicos e a igreja. Onde você, não a igreja, você é a igreja. Em primeiro lugar, o teu relacionamento com Deus. E eu falava assim, João, você está demandando muito tempo na academia, filho. Presta atenção. Ele dizia, mãe, mas eu estou tendo meu devocional, eu estou fazendo. Eu falei, João, presta atenção, você está demandando muito tempo. Enquanto você gasta 2 horas lá, você está gastando 40. Se gastou 2, ora 3. Se gastou 2, ora 3 horas. Eu falei, se Deus quiser te parar, Ele para. Aí estou eu lá. E outra coisa, começa a vir ficar na sala comigo, para de ficar tanto dentro desse quarto. Irmãos, falei com Deus, falei, Senhor, eu estou achando que essa academia está roubando meu filho de mim, está ficando muito tempo. Irmãos, do dia para a noite, uma dor veio sobre o João, tão grande. Eu estava lá no sítio orando, e ele me ligou dizendo, mãe, eu estou com muita dor. Irmãos, passou acho que quase 40 dias, ele voltou a treinar ontem, com equilíbrio. Equilíbrio, não é que treinar é pecado, amém, irmãos? Equilíbrio. Uma dor tão grande que o paralisou. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Só do meu lado, João deitado comigo. Quando eu olhava na cama, estava lá o João, 3 horas da manhã, deitadinho comigo. Eu falei, olha como Deus faz as coisas. Não é, Igor? Olha como Deus faz as coisas. Está dando muito foco no treino? Vai daqui para ali. Nem estava correndo, pastor, escorreguei. Vai ficar 6 meses sem treinar. Não adianta, irmãos, nós que somos dele, temos que ter equilíbrio. Viu, Gabriel? Equilíbrio. Para tudo que nós vamos fazer, precisamos ter equilíbrio. Não vai proibido treinar, Cristian. Mas quando nós valorizamos mais o treino e o corpo do que a presença, Deus fala, peraí que eu tenho uma vara de medir. Eu tenho uma vara de medir. E aí o que aconteceu? Rapidamente, meu menino veio ficar novamente comigo. Tá aqui. Rapidamente, né, Igor? Tá aqui. Irmãos, isso é para trazer leveza, mas isso é uma verdade, amém? É uma grande verdade. Eu falei, mas eu não imaginei sim. Eu falei com consciência. Falei sim, com consciência. Quero meu filho de volta. Não quero meu filho enfurnado dentro daquela academia por 2, 3 horas. 40, 1 hora e 20 de academia está muito bom. Quero de volta, Senhor. O Senhor colocou, foi aqui no meu ventre. Quero aqui de volta. E o Senhor foi lá e... Ô, minha filha. Né, filha? E agora está tudo bem. Qual é a palavra, irmãos, que precisa sair da tua boca para mudar uma situação? Qual é a palavra que precisa sair da tua boca para mudar essa situação que você está vivendo? Você não tolera essa situação? Se levanta e diz, olha, Pai, eu não aguento essa situação. Entra com providência. Irmãos, ele estava lá, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Mãe, está me dando crise aqui de ansiedade, eu não aguento mais. Eu falei, então se posicione, se levanta, ora, profetiza. Falta posicionamento. Quer viver o melhor de Deus? Se posiciona. Quer viver o melhor de Deus, meu irmão? Se levanta. Não aceita. Olha aqui, então. Você vai pegar o seu lixo, a sua bagagem, vai bater em retirada. Porque é a promessa que Deus tem.
no versículo 11 é: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Todo aquele vale que Ezequiel viu representava toda a nação de Israel. Eles dizem: tornamos-nos como os velhos e secos. Olha como eles estavam se vendo. Como é que você se vê? Olha como é que eles estavam olhando para si mesmos. Tornamos-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Talvez você olhe para uma situação e esteja dizendo: acabou para mim, acabou para minha filha, acabou nada, irmãos. Se você se levantar e se posicionar, não acabou nada. Olha o que eles estavam pensando de si mesmo. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Porque como você se vê, assim vai ser produzido. Quem sabe disso? Assim como você se vê, assim será reproduzido. Então se veja como Deus te vê. Se enxergue como Deus te enxerga. Começa a viver o milagre, ainda que você não esteja, ainda que ele não aconteceu, já vive um milagre. Eu já posso ver pelos meus olhos da fé aquilo que eu tanto espero e almejo do Senhor. O que você espera e almeja de Deus? Veja pelos olhos da fé. Não fique olhando e dizendo como eles. Estamos como velhos e secos, como no vale de ossos secos. Não. Se olhe e se enxergue e diga: não, há esperança para mim, há esperança para o meu filho, há esperança para a minha casa, há esperança para a nação brasileira, há esperança, há esperança. Precisamos, estou encerrando. Eles falaram: nossa nação acabou, portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano: ó meu povo, eu abrirei a sepultura do exílio e os farei sair dela. O que Deus está dizendo? Eu vou tirá-los do exílio novamente. Eu vou tirar você dessa situação que você está se encontrando. Eu vou tirar vocês desse exílio. Por quê? Porque era só 70 anos. Deus já havia dito, irmãos. Quanto tempo tem durado a sua prova? Quanto tempo tem durado a prova que você está atravessando? Se ela está durando mais do que o tempo determinado pelo Senhor, é porque você ainda não se levantou. É porque você ainda não profetizou. O Senhor disse: olha, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e vou cumprir tudo aquilo que eu falei. Qual foi a promessa que Deus falou que iria fazer? E que você espera e você acha que está tardando. E Deus está dizendo: não tarda promessa, é você que está tardando de ficar pronto. O Senhor está dizendo: eu não tardo promessa, é você que está tardando porque você tem demorado a ficar pronto. Você quer que Deus cumpra? Se prepare para o cumprimento dessa promessa. Deus falou assim: vou eu te usar na palavra, vai comer Bíblia, vai estudar. Deus falou: eu vou te usar no louvor, vai ensaiar. Deus falou: eu vou te usar na oração, desça a olaria e ore. O que foi que Deus prometeu e que ainda não se cumpriu? Não é porque Ele é mentiroso, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É porque muitas das vezes nos demoramos a ficar o quê? Prontos. O povo de Israel, de Judá, só passou o que passou, sabe por quê? Por causa da rebelião deles. Sabe por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Por causa da nossa falta de fé e rebelião. Nós não acreditamos na palavra lançada do altar. Quantas das vezes homens e mulheres sobem aqui para liberar a palavra sobre a tua vida, e muitas das vezes só recebe aqui, quando sai da porta para fora vai se queixar. Vai se queixar daquele que está atravessando. Ao invés de dizer: Pai, se eu estou passando por isso, há um propósito. Qual é o propósito? Mas eu não vou murmurar nem me queixar. Eu vou continuar crendo, confiando e acreditando. Deus quer que a igreja se levante e profetize. Começa a profetizar. Começa a chamar a existência. Para de achar que Deus vai mandar alguém na sua porta, bater na tua porta e dizer: olha, Deus mandou
Se levanta e vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. A Bíblia diz que, a Bíblia em Provérbios vai dizer: vai ter com as formigas o preguiçoso. Tem que se levantar, tem que trabalhar, tem que suar e tem que profetizar. Uma geração que quer ser a multidão, irmãos. Deus não te chamou para ser multidão. Deus te chamou para ser exclusivo. A multidão todo mundo é. Deus te chamou para ser discípulo. Discípulo é que vive milagres extraordinários. Discípulo anda assim com ele. Anda com ele. Senta à mesa com ele, discípulo. Deus te chamou para ser discípulo. E Deus mandou você abrir a boca e profetizar nessa situação que você está atravessando. É você que Ele quer ouvir a tua voz como voz de trombeta. É você que precisa se levantar e dizer: eu não aceito. Eu determino no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo, isso, aquilo que você espera. O que você espera? Eu quero que você aprenda a profetizar. Irmãos, quando eu trabalhava com venda, isso em 2004, 2005, a minha cota era 180 mil, 200 mil naquela época. Como vender tudo isso de linha leve, de batedeira, de coisas baratas? O Senhor disse: levanta e profetiza. Profetiza. Chega no teu local de trabalho, você que trabalha com venda, e profetiza: Senhor, hoje eu determino tantos mil, hoje eu determino tantos carros, hoje eu determino isso. Profetiza. Profetiza. Quer viver o sobrenatural? Se levanta e profetiza. Quer viver o extraordinário? Não se acomode nessa situação. Diga: eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer, e eu vou chegar no lugar determinado por Deus. É profetizar, é não aceitar. Aí fica aceitando tudo que o diabo dá. Come, toma aqui o restinho. Não, eu não nasci para mesa. Eu nasci para sentar na mesa, papai. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso. Eu nasci, Deus te fez para não tomar nada emprestado de ninguém. Quem sabe disso? Deus não te fez para tomar nada emprestado. Pelo contrário, Ele disse que os meus filhos teriam para dar e não tomariam emprestado. O nosso Deus é dono do ouro e dono da prata, irmãos. Se levanta. Não muda nada no teu casamento. Senhor, eu quero um vestido assim, eu quero uma festa assim, e chama a existência. E eu quero aquela pessoa de lá do Nordeste virar, porque você está determinando isso. Determina. Não vai matar o meu filho, não vai matar minha filha, vai trazer de volta, cão. É determinado, irmão. Mas sabe o que a gente faz? Se acomoda na situação e vamos chorar. Vamos chorar. Deus está dizendo: para de chorar. Para de chorar nessa situação. Chama pro peito, desce a olaria e diz: não toca no meu filho. Eu orei por 14 anos para Deus tirar minha filha do homossexualismo e Deus tirou. Chama pro peito, meu filho, desce e diz: olha, essa guerra é minha, mas quem vai na frente é o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai. Chama a existência. Não se acomoda na situação. Tem muita gente que eu tive que deixar isso, sabe por quê? Estava acomodado só segurando, querendo que eu segurasse. Meu irmão, Deus não vai guerrear uma guerra que você não quer estar. Deus não vai guerrear uma guerra que você não quer estar. Se você quer Deus na guerra, se levante e profetize. Profetize. Não olha para a tua conta para profetizar, não, porque isso não é fé, é a conta. Aí você está vendo quanto você tem no banco, então você está vendo quanto você pode investir. Isso não é fé, isso é cálculos. Fé, a conta nunca vai bater. A conta, o que vocês estão fazendo lá, vocês teriam? O que vocês estão vivendo pela fé? Coisas extraordinárias. Quando passou pelo vale, achou uma vez que aquilo não. E olha o que Deus fez. Deus soprou o teu nome ela para muito mais longe do que você imaginava. Carros vêm de toda a região para que Ele possa reformar. Porque Deus faz essas coisas, mas é pela fé, meu irmão. Quando a conta bate, não é fé, é a conta. Você está confiando mais no dinheiro da tua conta do que na fé que você tem. Agora Deus te chama para profetizar.
Deus te chama, meu irmão, para não aceitar essa situação que você está atravessando, para guerrear contra ela e dizer: eu não aceito. Pode adorar, meu filho. Eu não aceito. Eu quero de volta aquilo que o diabo me tomou e me roubou. Eu quero de volta a minha alegria. Quando as pessoas não têm mais alegria para viver, quando as pessoas não têm, você trabalha no hospital e você vê isso todos os dias. Todos os dias você vê as pessoas perdendo a esperança, porque o médico chega e fala: acabou, não tem mais jeito, e a pessoa sai de lá cabisbaixa, recebendo toda aquela palavra. Mas o médico dos médicos não deu a última resposta. O médico dos médicos não deu a última resposta. Aleluia. Me atraiu a um deserto. Você vai profetizar? Você que me diz. Você vai se levantar nessa guerra. Que fale ao meu coração. E você coloca de pé. Seja o Senhor minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Profetiza. Então vem, então vem, então vem.
Eu vou fazer um ato profético agora. Você vai declarar. Quando eu falar 3, você vai declarar qual é o gigante que precisa cair hoje. Qual é o gigante que Deus precisa lançar por terra hoje? Você vai profetizar. O vento do Espírito sopra os 4 cantos dessa igreja. E você se levanta e profetiza. Diga em 1, 2, 3. Declare a queda do gigante. Declare em nome de Jesus. Deus fará na tua vida o sobrenatural. Porque o natural é para aqueles que são natural. Mas para aqueles que vivem o sobrenatural, você vai andar sobre as águas. A tua vida financeira será restabelecida por Deus. Se levanta. Se levanta. Espírito de homossexualismo, pega teu lixo e a tua bagagem, cai por terra. Cai por terra. Em nome de Jesus. Espírito de vício, cai por terra. Todo espírito do vício, toda falência, cai por terra. Espírito de miséria, cai por terra. Em nome de Jesus. Recebe autoridade, recebe unção. Aqui eu venço os meus gigantes, minhas mãos são preparadas para a batalha, e eu entendo que já venci essa guerra. Quero silêncio. Toda a cadeia do medo, toda a cadeia do medo, da ansiedade, da depressão, da opressão, todo câncer, toda enfermidade agora, pega teu lixo, pega a tua bagagem e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Volte ao seu devido lugar, a criação daquilo que Deus te fez, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Você que não tomou ceia, nós temos no setor de baixo, na segunda igreja, nós temos